O cheiro inconfundível de formol preenchia o ar, algo que com o tempo já não me incomodava mais. Eu sou Luiz, tanatopraxista, e trabalho há anos no frigorífico de corpos do necrotério. As paredes de concreto, frias e sem vida, refletiam a atmosfera mórbida que se instalava ali. Mas naquela noite, algo estava diferente, algo que eu não sabia explicar. Eu estava debruçado sobre o corpo de uma garotinha de apenas 6 anos, tão frágil e indefesa. Meus dedos se moviam mecanicamente, preenchendo o vazio deixado pelo corte e o rigor mortis que se instalava aos poucos. Ela parecia tão serena, como se estivesse apenas dormindo. Seus cabelos castanhos estavam cuidadosamente arrumados sobre o travesseiro de algodão, mas seus olhos vazios e a pele pálida eram um lembrete cruel de que a morte já havia feito seu trabalho. Afastei-me por um momento exausto. A sala estava silenciosa. A única luz vinha de uma lâmpada fria sobre a mesa de autópsia. Foi então que algo chamou minha atenção. Algo no corredor escuro à minha frente. Eu não sabia explicar, mas tive a sensação de que algo se movia ali. Talvez uma sombra, talvez apenas uma brincadeira da luz. Mas meus instintos me diziam que não era ilusão. De repente, ouvi um som suave, passos leves, quase inaudíveis. Lentamente, uma figura infantil apareceu à minha vista, parada no final do corredor. O que eu vi fez meu estômago revirar. A garotinha, aquela mesma que eu acabara de preparar, estava ali, olhando-me com seus grandes olhos escuros. Meu coração bateu descontroladamente. Levantei-me rapidamente da cadeira e fui em direção ao corredor, mas a menina não se movia. Ela simplesmente me observava, com um olhar vazio, como se estivesse aguardando algo. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. A garotinha, com os olhos fixos em mim, fez um movimento inesperado. Sem dizer uma palavra, ela começou a caminhar, desaparecendo na escuridão do corredor. A tensão tomou conta de mim. Eu sabia que estava vendo algo além da compreensão, algo que não deveria estar ali. Tentei racionalizar. Deve ser algum tipo de alucinação, pensei, mas o medo, aquele medo visceral, não podia ser ignorado. Ouvi novamente os passos, desta vez mais perto, e então a criança apareceu novamente, olhando diretamente nos meus olhos. Você está aqui? Minha voz saiu fraca, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. A menina não respondeu. Ela simplesmente sorriu, um sorriso torto e vazio. Então, apontou para o fim do corredor, como se me indicasse a direção a seguir. Senti uma pressão crescente no meu peito. Meus olhos se encheram de lágrimas. Nunca acreditei em coisas como almas ou fantasmas, mas não conseguia negar o que estava vendo agora. Algo naquele corpo frágil, agora tão vazio e sem vida, parecia estar se comunicando comigo. Hesitei. A tensão aumentava a cada segundo. A menina deu um passo adiante, como se estivesse esperando por mim. Eu sabia que o que via poderia ser uma ilusão, mas algo dentro de mim me forçava a seguir em frente. Comecei a andar em direção à menina, meus passos agora mais pesados, mais cautelosos. Ela virou-se para mim, caminhando lentamente pelo corredor escuro, como se soubesse exatamente onde eu deveria ir. Eu a segui, os passos suaves da menina misturados aos meus, criando uma sinfonia perturbadora que ecoava no vazio. O cheiro de formol parecia ficar mais forte à medida que nos aproximávamos de uma porta no final do corredor. A menina se deteve em frente à porta, olhou para mim com um sorriso torto e então desapareceu. Agora estava sozinho novamente, mas algo havia mudado. Senti uma presença. Algo me observava nas sombras. Meus dedos tremiam quando estendi a mão para abrir a porta. Ao fazer isso, o que encontrei não foi uma sala vazia. Era uma luz intensa e quente, que parecia vir de um lugar desconhecido.
Ela iluminava o corredor, preenchendo cada canto com uma sensação de paz que contrastava com a escuridão e o frio daquele necrotério. Olhei para trás, buscando a garotinha, mas ela havia sumido, deixando apenas a sensação de que algo havia se resolvido. Foi então que eu entendi. O que a menina queria não era apenas minha atenção. Ela queria ir para a luz, para o que estava além da morte. E eu, com meu trabalho de tanatopraxista, sempre fui o guardião da passagem entre os mundos. A noite estava silenciosa. O tipo de silêncio que se instala quando a cidade já se despede de todos os seus sons. E apenas os ecos de passos solitários restam para quebrá-lo. O necrotério, onde trabalho como tanatopraxista, parecia ainda mais vazio do que o normal naquela madrugada. Um edifício de concreto antigo, de poucos andares e corredores estreitos, onde as paredes manchadas de umidade e com tinta descascada não escondiam o peso dos anos. Cada sala estava fria e mergulhada na penumbra, com luzes fluorescentes piscando de tempos em tempos, como se a própria eletricidade tivesse medo de permanecer naquele lugar. Ali, a morte era rotina. Eu lidava com ela todos os dias. Preparava os corpos, restaurava a aparência das pessoas que partiram, uma última tentativa de devolver-lhes um pouco de dignidade, ou pelo menos a aparência de paz. Eu me acostumei com o cheiro de formol, o som dos instrumentos afiados cortando a pele, a frieza dos corpos e principalmente com o silêncio absoluto que cercava tudo. O necrotério era um lugar isolado, longe da agitação da cidade, e por mais que eu tentasse me distanciar emocionalmente do que fazia, o peso do que acontecia ali nunca me deixou de fato em paz. Naquela noite, meu olhar estava voltado para o corpo da garotinha. Ela era tão pequena, tão vulnerável, tinha apenas 6 anos e estava envolta por um lençol branco que mal cobria seu corpo delicado. Meus dedos estavam ágeis, fazendo o que eu fazia melhor, embalsamar. Mas algo sobre ela me incomodava, algo que eu não conseguia explicar. Cada movimento meu era preciso, mas ao mesmo tempo eu me sentia como se estivesse sendo observado. Os olhos da menina estavam fechados, mas em minha mente eu podia quase senti-los me observando. O corpo, como todos os outros que preparei antes, estava sem vida. Mas isso não me impedia de imaginar as histórias por trás de cada um. Alguns eu sabia de onde vinham: acidentes de trânsito, mortes naturais, suicídios. Outros, os mais trágicos, nem sempre tinham uma explicação clara. Mas todos tinham algo em comum: a dor. Mesmo que não fosse visível em suas expressões serenas após a preparação, a morte sempre carregava uma sombra de sofrimento. Um peso que, de alguma forma, ainda se mantinha com cada um deles. Enquanto trabalhava, o que mais me intrigava era a sensação de que algo ali estava fora do lugar. As sombras no canto da sala pareciam se mover de uma maneira estranha, e o ambiente, normalmente abafado e quente, parecia mais gelado, quase como se uma brisa sobrenatural passasse por mim de tempos em tempos. Eu coloquei o último toque no rosto da menina, ajustando os cabelos castanhos que estavam levemente bagunçados. Ela parecia tão pacífica, quase como se estivesse apenas dormindo, mas ao mesmo tempo, os olhos vazios dela me incomodavam profundamente. Algo sobre aquele olhar inexpressivo me fazia pensar que ela sabia mais do que eu, que ela sabia algo que eu não podia compreender. Eu sempre tentei não me deixar afetar pelo trabalho que realizava, mas não conseguia evitar o peso que aquele momento causava. Eu me perguntava sobre os pais dela. O que havia acontecido para ela estar ali? Como uma garotinha tão pequena acabaria em um necrotério? Minha mente tentou afastar esses pensamentos, mas no fundo eu sabia que a resposta não importava. Eu só estava ali para realizar meu trabalho, como sempre fiz. O ambiente parecia estar mais denso, e o som da lâmpada fluorescente zumbindo se tornou mais agudo, como se a própria luz estivesse tentando me alertar para algo. Então, o inesperado aconteceu.
O cheiro de formol que me rodeava se intensificou de uma forma estranha, quase como se ele estivesse vindo de um ponto diferente, mais forte. E foi quando o ouvi. Os passos, leves e suaves, como se algo estivesse se movendo por ali. Eu parei. Minha respiração ficou mais rápida. Aquela sensação de que não estava mais sozinho se apoderou de mim. Voltei meus olhos para o corredor. Mas o que me chocou não foram os sons, mas a figura que apareceu. Lá estava ela, a garotinha. Não podia ser. Eu havia acabado de prepará-la. Ela estava deitada na mesa de autópsia. Não podia estar ali no corredor. Eu apertei os olhos, tentando entender se estava vendo aquilo direito. Mas não havia erro. Era ela, com os mesmos olhos escuros, aquele olhar vazio. Mas agora com algo mais. Algo humano? Não, mais profundo. Algo além da compreensão. Eu fiquei paralisado por um momento, a mente tentando processar o impossível. Mas antes que eu pudesse dar um passo à frente, ela se virou e caminhou lentamente pelo corredor escuro, desaparecendo nas sombras. O medo começou a tomar conta de mim. Sabia que aquilo não era normal. E por mais que eu tentasse racionalizar, algo me dizia que eu precisava seguir. Algo naquele corpo, agora fora da mesa, me chamava. Era como se ela soubesse algo que eu não sabia. Algo além da morte. Algo além do que eu havia experimentado em todos os meus anos trabalhando ali. Meus passos vacilaram, mas eu comecei a andar. Lentamente, como se fosse um reflexo de algo maior. Algo que eu não conseguia controlar. Eu a segui, com o coração acelerado, sentindo os olhos da menina sobre mim. Ela não dizia uma palavra, apenas caminhava à frente, e eu a seguia, sem saber ao certo o que me aguardava naquele corredor escuro e vazio. A pressão em meu peito aumentava, e a atmosfera, que já era pesada, se tornava insuportável. Eu sentia o formol no ar como nunca antes, uma sensação de morte e vida misturadas. Então, ela parou diante de uma porta, olhou para mim com aquele sorriso torto e vazio e desapareceu novamente, como se soubesse que eu teria que fazer a última escolha. Eu estive ali muitas vezes, mas nunca assim. Não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava seguir, precisava entender o que ela queria. Eu estendi a mão para a porta, sentindo o peso de cada segundo. Minha respiração estava errática, e a luz do corredor parecia mais intensa, mais quente, como se algo estivesse esperando por mim. Minha mão tremia enquanto eu tocava a maçaneta fria da porta. O som da lâmpada fluorescente acima de mim começou a ecoar, como se o próprio edifício estivesse se preparando para algo grande, algo inevitável. Eu não sabia o que me aguardava do outro lado, mas uma força inexplicável me empurrava para ali, como se estivesse sendo guiado por algo maior do que eu. Talvez fosse o medo, ou talvez fosse aquela sensação inquietante de que a morte, ou algo além dela, estava prestes a se revelar. Eu abri a porta com cautela. O corredor à minha frente estava imerso em uma penumbra densa, e a luz que vinha da lâmpada fluorescente, em algum lugar acima, mal iluminava o caminho à minha frente. Olhei para o lado e vi a parede coberta de marcas, as rachaduras que cortavam a estrutura do prédio como cicatrizes, vestígios de um lugar esquecido, desolado. O frio na minha pele aumentava a cada passo. A atmosfera estava sufocante, como se eu estivesse caminhando por um túnel de desesperança. Um lugar onde o tempo e o espaço perdiam todo o significado. À medida que eu me aproximava do fim do corredor, o cheiro do formol ficava mais intenso, misturado com uma fragrância metálica e estranha, algo que eu nunca tinha sentido antes. Parecia vir do ar, como se o próprio ambiente estivesse respirando. Eu podia sentir a pressão crescente sobre o meu peito, um peso como se o ar tivesse se tornado mais denso, mais espesso. Eu a vi novamente. A garotinha estava parada na minha frente, no fim do corredor.
Ela não estava mais sorrindo, mas seus olhos, aqueles olhos grandes e negros, fixaram-se em mim com uma intensidade que fazia meu coração acelerar. Havia algo diferente nela. Não era só o fato de estar ali, em um lugar onde ela não deveria estar. Era a maneira como ela olhava para mim, como se soubesse algo que eu não compreendia. Ela levantou a mão, apontando para algo nas sombras à sua direita. Eu não sabia o que era, mas meu instinto me dizia que eu deveria ir até lá. A tensão aumentava a cada segundo, e eu sentia que estava no limiar de algo que não poderia controlar. Não era mais uma questão de escolha. Eu precisava seguir em frente. Andei em sua direção, o som dos meus passos ecoando pelo corredor, misturando-se com os passos dela, que pareciam flutuar, como se ela não tocasse o chão. Eu olhei para ela, tentando encontrar alguma pista, algum sinal de que tudo isso era apenas uma alucinação, uma manifestação da minha mente cansada. Mas o que eu vi no rosto dela me fez ter certeza de que isso era real. Aquela garotinha, com a expressão séria e os olhos penetrantes, parecia estar me conduzindo, como se eu fosse o único capaz de ajudá-la a atravessar uma linha tênue entre este mundo e o outro. Ela se virou e começou a andar, com seus passos suaves e rápidos, como se soubesse exatamente o caminho a seguir. Eu, como um reflexo de algo muito maior que eu, comecei a segui-la sem hesitar, meu corpo se movendo de forma mecânica, enquanto minha mente tentava entender o que estava acontecendo. Cada passo parecia me aproximar de algo maior, algo que eu não podia mais evitar. Chegamos a uma porta diferente, uma porta que eu não reconhecia, como se ela tivesse aparecido do nada, como uma abertura que não estava ali antes. A garotinha parou diante dela e me olhou com uma intensidade que me fez gelar. Ela apontou para a porta e então, de repente, desapareceu. Sumiu como uma sombra sem deixar rastros. Eu fiquei ali, sozinho, a porta diante de mim, mas algo me dizia que eu não estava mais no controle. Eu sabia que, ao abrir aquela porta, minha vida, minha percepção de tudo, mudaria para sempre. O ar ao meu redor estava pesado, e eu podia sentir os olhos da menina sobre mim, mesmo sem vê-la. Com um gesto automático, minha mão alcançou a maçaneta e, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível, girei a chave e abri a porta. O que encontrei do outro lado foi algo que eu jamais imaginaria. Era um espaço grande, como uma sala de estar, mas estranhamente iluminada por uma luz quente e suave. Algo que não deveria estar ali, naquele lugar frio e sem vida. A atmosfera era serena, quase etérea, como se o tempo tivesse sido suspendido por um momento. Tudo ao meu redor parecia imerso em uma tranquilidade sobrenatural. Mas o mais estranho era o fato de que a garotinha estava ali, em pé, olhando para mim, com os olhos cheios de uma calma que eu nunca tinha visto antes. Ela sorriu para mim, mas dessa vez não era o sorriso torto de antes. Era um sorriso suave, de alguém que finalmente havia encontrado a paz. Ela fez um gesto com a mão, como se me convidasse a entrar. E de alguma forma, eu sabia o que aquilo significava. Eu precisava ir até ela. Eu precisava ajudá-la a encontrar o caminho. Com um passo hesitante, entrei na sala. O ar estava mais fresco e uma sensação de alívio tomou conta de mim. A garotinha caminhou em minha direção, seus olhos fixos nos meus, como se ela quisesse me dizer algo, mas não houve palavras. Ela apenas me olhou e, com um gesto suave, apontou para uma porta no fundo da sala. Uma porta iluminada por uma luz dourada, suave e quente. Eu sabia o que ela queria. Ela queria seguir em frente. Queria ir para a luz, para onde ela finalmente poderia descansar. Eu estava ali para ajudá-la. Como um guardião da passagem entre os mundos, eu sabia que minha tarefa não era apenas preparar os corpos dos mortos. Às vezes, minha função era mais do que isso.
Era ajudar aqueles que estavam presos entre os mundos a encontrar seu caminho para o outro lado. Eu olhei para a porta, olhei para a garotinha e então dei um passo em sua direção. Eu estava mais perto. Cada passo que eu dava em direção à garotinha parecia ressoar no fundo da minha alma, como se estivesse atravessando uma linha invisível entre os mundos. A luz dourada que emanava da porta ao fundo da sala parecia convidativa, mas ao mesmo tempo a tensão estava crescendo. Não era o tipo de medo físico, mas algo mais profundo, algo existencial, como se a própria morte estivesse observando. A garotinha não se movia, mas eu podia sentir sua presença, como se ela estivesse ali, mas ao mesmo tempo, em algum lugar distante, em outro plano. Seus olhos grandes e escuros estavam fixos nos meus, não com malícia, mas com uma tristeza que atravessava o tempo e o espaço. Ela não precisava dizer nada. Eu sabia o que ela queria. Ela queria descansar, mas para isso precisava de algo mais. Algo que talvez eu pudesse oferecer. Quando cheguei mais perto, algo estranho aconteceu. A luz da porta dourada começou a pulsar e eu senti uma sensação de frio subindo pela minha espinha, como se uma corrente de ar gélido tivesse invadido o espaço. A sensação de presságio ficou insuportável, como se uma sombra estivesse à espreita, esperando para engolir aquele momento de calma. De repente, o ambiente ao nosso redor começou a se distorcer. A sala onde estávamos não era mais a mesma. As paredes pareciam desaparecer. E o chão, que antes era firme, agora parecia ondular como se estivesse sendo engolido por algo invisível. As sombras se alongaram, deformadas, e o ar ficou denso, pesado. Foi como se uma realidade paralela estivesse começando a se sobrepor àquela, distorcendo tudo ao seu redor. O que antes parecia um convite para a luz, agora era algo aterrador. Eu podia sentir que o espaço estava se tornando algo mais. Algo que eu não podia controlar. A garotinha que antes estava parada, agora se moveu lentamente para a frente. Ela não estava mais sorrindo, mas seu olhar ainda transmitia uma tristeza profunda, como se ela estivesse tentando me avisar de algo. Ela estendeu a mão, e foi como se o mundo inteiro tivesse parado por um segundo. Eu hesitei, mas um impulso incontrolável me fez tomar a sua mão, e nesse momento, tudo ao meu redor desapareceu. O chão se abriu sob meus pés, e eu caí, mas não de maneira física. Foi como se eu tivesse sido puxado para dentro de uma outra dimensão, uma espécie de vazio, onde não havia som, nem luz, nem calor, somente escuridão. E no meio dessa escuridão, ela estava lá, a garotinha, com seus olhos fixos nos meus, como se ela me esperasse. "O que está acontecendo?" Eu disse, a voz ecoando sem resposta. Mas ela não respondeu. Ela apenas apontou para a escuridão ao nosso redor, como se me mostrasse algo além. Eu olhei para onde ela apontava e o que vi me fez parar o coração por um instante. Lá, na escuridão, algo se movia. Um vulto, uma presença que se aproximava e eu podia sentir seu poder. Era algo antigo, algo profundo. E havia uma sensação de inevitabilidade no ar, como se aquela presença fosse a própria morte. A verdadeira morte, que não se limitava a corpos ou almas, mas ao próprio tecido da realidade. A criança, com um olhar vazio, começou a andar em direção àquela presença. A cada passo que ela dava, a escuridão ao redor parecia se afastar um pouco, mas também parecia engolir a luz que restava, como se ela estivesse sendo puxada de volta para algo muito mais sombrio. Eu a segui, mas ao mesmo tempo, uma sensação de pavor começava a me envolver. Algo me dizia que não estava ali apenas para ajudá-la. Eu estava ali para enfrentar algo muito maior. A presença se materializou. Uma figura encapuzada, de olhos vazios, flutuando na escuridão, sem rosto. Apenas um vulto que emanava uma energia fria e perturbadora. Eu sabia o que ela era.
A morte em sua forma mais pura, sem compaixão, sem piedade. A garotinha parou diante dela e eu a segui. Minha mente gritava para que eu corresse, para que eu fugisse daquele lugar. Mas minhas pernas estavam paralisadas, como se o próprio ar estivesse me prendendo. A figura sem rosto levantou a mão e por um momento o silêncio se tornou insuportável. Eu vi a criança olhar para mim e naquele olhar percebi algo profundamente comovente. Ela não queria que eu a seguisse para o vazio. Ela queria algo mais. Algo que eu finalmente compreendi. Ela não era uma entidade maligna, nem um espírito vingativo. Ela estava perdida entre os mundos, incapaz de seguir em frente por conta de algo que havia ficado para trás. O vulto sem rosto fez um gesto, e a escuridão ao nosso redor pareceu se aprofundar, como se estivesse engolindo tudo. Mas a garotinha, com um último olhar em minha direção, fez um movimento com a mão, como se me dissesse para não ter medo. Ela queria apenas um último gesto de compaixão, um último abraço da luz. Ela não era a ameaça. A verdadeira ameaça era a dor do não resolvido, daquilo que ela não havia podido concluir antes de partir. De repente, tudo começou a clarear. A escuridão recuou, a luz dourada da porta apareceu novamente, mais forte, mais intensa, e a figura sem rosto desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Eu olhei para a garotinha uma última vez. Ela sorriu, mas agora com uma expressão de paz. A porta se abriu e a luz envolveu a sala. Ela se virou e, sem dizer uma palavra, deu o último passo em direção à luz, para onde finalmente poderia descansar. Eu a observei desaparecer e o medo que eu sentia foi substituído por uma sensação de alívio. Eu voltei para o mundo real, o necrotério, onde tudo estava em silêncio novamente. O corpo da garotinha estava lá, tranquilo, como se ela finalmente tivesse encontrado o seu caminho. Não havia mais sofrimento. A morte havia sido cumprida, mas não de uma forma cruel. Foi uma transição, uma passagem, e eu estava ali, talvez, apenas para ajudá-la a dar esse último passo. Eu respirei profundamente e olhei ao redor. A luz do necrotério agora parecia mais suave, menos opressiva, como se de alguma forma a paz tivesse sido restaurada, não apenas para ela, mas para mim também. O necrotério estava silencioso agora. O corpo da garotinha, que antes parecia uma carga de tristeza e mistério, estava em paz. Eu me encontrava parado ali, olhando para ela, sem saber ao certo o que havia acontecido, mas sentindo de algum modo que algo profundo havia mudado. Ela havia encontrado a luz, mas havia algo mais. Uma sensação que me incomodava, como uma sombra invisível pairando sobre mim. Foi então que notei algo estranho. Quando me aproximei novamente do corpo, algo brilhou. No bolso do vestido dela, uma pequena fita de cetim dourado que eu não tinha visto antes. Era tão discreta que antes eu nunca a teria notado. Ela estava ali, mas parecia não pertencer ao ambiente, como se tivesse sido deixada como um lembrete, uma chave para algo ainda não revelado. Eu hesitei por um momento, mas a curiosidade, aquela sensação de não estar completamente em paz, me fez pegá-la. Quando a fita passou entre meus dedos, senti uma onda de calor percorrendo meu corpo. Uma energia incomum, quase como um toque sobrenatural. O ambiente ao meu redor pareceu mudar de novo. O ar estava mais espesso e as sombras ao longe pareciam se mover. De repente, a lâmpada fluorescente que iluminava o necrotério piscou, e uma voz suave e melancólica preencheu o espaço, como um sussurro ao vento. "Obrigado", disse a voz, e eu sabia que não era apenas a minha mente que estava brincando comigo. Era ela, a garotinha, mas agora ela não estava mais aqui. Sua presença ainda me envolvia, mas era como se tivesse partido para o outro lado, um lado que eu não podia alcançar.
O ar parecia ter se aquecido um pouco e o silêncio era reconfortante. Coloquei a fita de cetim na mesa e fiquei ali, observando. Eu não sabia o que aquilo significava, mas algo em meu interior me dizia que não era apenas um objeto. Era um símbolo de algo muito maior. Algo que eu não compreendia completamente, mas que de alguma forma estava ligado àquela criança, àquele momento, àquele lugar. No instante seguinte, o necrotério se transformou novamente. Não era mais o lugar frio e sem vida que eu conhecia. A luz parecia suavemente dourada, como se uma paz sobrenatural tivesse tomado conta do ambiente. Eu olhei para o corpo dela, agora completamente tranquilo, e então percebi algo ainda mais incomum. A garotinha não estava mais sozinha. Ao meu lado, sentado em uma cadeira que eu não havia visto antes, estava o homem. Ele estava vestido de forma simples, com um semblante sério, mas suas feições eram suaves, como se ele estivesse esperando por mim. Seus olhos não mostravam nada além de compreensão. Ele olhou para mim e, com um leve aceno de cabeça, algo foi entendido sem que palavras fossem ditas. Ele estava ali por um motivo, e eu sabia que ele, assim como eu, havia sido tocado pela presença daquela criança, mas não era o momento de questionar. Não havia mais dúvidas, nem respostas fáceis. O que eu sabia era que algo profundo havia acontecido. Uma transição de almas que de alguma forma havia me tocado também. A criança, a garotinha, estava agora em paz. Mas havia algo mais que ela havia deixado para mim. Algo que eu não podia ignorar. O homem ao meu lado levantou-se, caminhou até a porta do necrotério e se virou uma última vez para me encarar. Ele não falou uma palavra. Apenas sorriu levemente, como se me agradecesse por algo que não sabia ao certo o que era. Depois ele desapareceu pela porta sem fazer barulho algum, como se tivesse sido parte de uma ilusão. Fiquei ali por um longo tempo, observando o corpo da garotinha, e de repente tudo parecia ter um significado maior. A fita dourada estava agora mais brilhante, quase como se tivesse adquirido vida própria. Ela estava ligada a tudo o que acontecera, uma chave para entender algo muito além das fronteiras da morte. Enquanto a luz do necrotério voltava ao normal, eu me vi em um dilema. Talvez eu não fosse mais o mesmo. Algo na minha essência havia mudado, e eu agora sabia que a morte não era o fim, mas uma passagem, e que alguns espíritos realmente precisavam de ajuda para atravessar essa linha invisível. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas uma coisa era certa. Eu não era mais apenas um tanatopraxista. Eu era um guardião, um intermediário entre os mundos, destinado a ajudar aqueles que, como a garotinha, ainda estavam presos entre as sombras e a luz. Enquanto eu pegava a fita dourada e a colocava no bolso, algo me disse que minha jornada estava apenas começando. E talvez a garotinha tivesse sido a primeira de muitos outros que eu encontraria. Talvez no final, todos nós precisássemos de alguém para nos guiar até a luz. E com isso, o necrotério voltou ao seu silêncio eterno. E eu, agora, com um novo entendimento, sabia que nunca mais seria o mesmo. Eu olhei uma última vez para o corpo da garotinha, agora em paz, e senti uma calma imensa invadir meu ser. Aquela noite mudou tudo para mim. A morte não era mais um simples fim. Era uma jornada, uma travessia que não deveria ser enfrentada sozinha. E eu, como tanatopraxista, não era mais um simples observador dos mortos, mas um intermediário entre os mundos, alguém destinado a ajudar as almas perdidas a encontrarem seu caminho. Coloquei a fita dourada cuidadosamente no meu bolso, como um lembrete silencioso de que minha missão agora era diferente. De alguma forma, eu sabia que havia algo mais por trás do que vi naquele necrotério, algo que eu ainda precisava entender. Talvez fosse o destino, ou talvez fosse apenas o começo de algo muito maior do que eu poderia compreender. E,
Se você também acredita que a morte não é o fim, que há algo mais aguardando todos nós, então acompanhe o canal. A história que você acabou de ouvir é apenas uma das muitas que ainda estão por vir. Os mistérios não acabam aqui, e eu convido você a continuar essa jornada comigo. Deixe nos comentários o que achou dessa história. E se gostou, confira outras narrativas que exploram os limites do sobrenatural e do desconhecido. Afinal, quem sabe o que mais está à espreita nas sombras, esperando para ser descoberto? A morte é o fim para a maioria, mas para mim é o começo do meu turno. Entre as luzes fluorescentes e o cheiro de desinfetante, minha rotina consiste em preparar corpos para seu último adeus. Você pode achar que o silêncio aqui seja um alívio, mas para mim ele grita. É um silêncio pesado, como se o próprio ar soubesse guardar segredos. Hoje, algo está errado. Não sei dizer o quê, mas desde o momento em que aquele corpo chegou, senti algo diferente. Como se, de alguma forma, ele estivesse esperando por mim. Eu trabalho na morte. Literalmente. Meu nome é Daniel. Sou tanatopraxista. O mundo onde vivo não tem glamour, apenas a realidade crua e sem filtro do que acontece depois que a vida se esvai. A maior parte das pessoas não entende o que isso significa, então, para simplificar, minha profissão é preparar corpos para o velório. Um trabalho meticuloso e solitário que exige respeito, precaução e, acima de tudo, estômago forte. Nossa funerária está localizada nos arredores de uma cidade pequena, cercada por campos abandonados e uma floresta densa que parece nunca dormir. Durante o dia, a luz do sol transforma o local em algo quase banal, mas à noite, quando as ruas ficam vazias e as janelas das casas se tornam espelhos escuros, tudo muda. O silêncio preenche cada canto, e o peso da escuridão parece grudar em você como uma segunda pele. A função em si é mecânica: limpar, drenar fluidos, recompor rostos. Cada corpo que passa por minhas mãos carrega uma história, e é impossível não imaginar quem eram essas pessoas antes do fim. Alguns são fáceis de esquecer: velhos que morreram em paz, jovens que sofreram acidentes repentinos. Outros, no entanto, permanecem comigo como sombras que se recusam a desaparecer. Existem corpos que simplesmente pesam mais na alma. Era uma terça-feira quando ele chegou. Um homem de meia idade, sem documentos, encontrado morto em um trecho deserto da rodovia. Seu corpo foi trazido em um saco preto e a ausência de informações o tornava ainda mais perturbador. Não havia registros no hospital, nenhuma notícia de desaparecimento. Apenas um corpo anônimo entregue às minhas mãos como tantos outros. Mas, desde o momento em que abri o zíper do saco, algo dentro de mim congelou. Não era pelo estado do corpo. Já vi coisas muito piores do que hematomas e ossos deslocados. Era a expressão no rosto dele. Um olhar congelado, mas cheio de intenção. Como se no momento exato da morte ele tivesse visto algo que nós nunca deveríamos ver. O tipo de olhar que você sente mesmo quando desvia os olhos. A sala de preparo não ajuda com esse tipo de sensação. Fria, iluminada por luzes que piscam intermitentemente, ela é funcional, mas inegavelmente opressiva. As paredes são pintadas em um tom de verde desbotado, que parece sufocar qualquer vestígio de vida. As superfícies de metal brilham, refletindo a luz em ângulos estranhos, criando sombras que não deveriam estar lá. Sempre sinto que estou sendo observado quando estou lá dentro, mesmo que saiba que estou sozinho. Comecei o procedimento como de costume. Luvas, avental, instrumentos esterilizados.
Mas quanto mais trabalhava no corpo, mais a sensação de incômodo crescia. Havia algo fora do lugar. O rosto dele parecia mudar ligeiramente, como se as sombras jogadas pelas luzes criassem expressões que não estavam lá antes. Pisquei várias vezes, tentando afastar a ideia. A mente prega peças, especialmente quando você está rodeado pela morte diariamente. Enquanto drenava os fluidos, percebi algo incomum. No antebraço esquerdo dele havia uma marca que parecia uma queimadura antiga, mas tinha uma forma peculiar, uma espiral, quase perfeita, cercada por pequenos traços que lembravam símbolos antigos. Não era uma tatuagem, disso eu tinha certeza. Parecia mais profunda, como se estivesse gravada na pele. Senti um calafrio subir pela espinha, mas continuei. Curiosidade nunca é boa companheira nesse trabalho. Limpe, prepare e finalize. Repeti para mim mesmo. Essa é a regra de ouro. Não é meu papel investigar. Não é meu papel perguntar. Ainda assim, a espiral parecia me chamar, como se quisesse ser desvendada. Foi quando a energia da sala piscou. Um piscar longo que me deixou no escuro por alguns segundos. Respirei fundo tentando me acalmar, mas quando a luz voltou, o ar parecia diferente, mais denso, mais pesado, e então percebi, a marca no braço parecia mais escura. Isso não é possível, pensei. Fui até a pia, lavei o rosto tentando afastar o desconforto, mas a sensação de que algo estava fora do normal permaneceu. Olhei para o corpo novamente, esperando encontrar o mesmo homem inerte de antes. E ele estava lá, exatamente na mesma posição, mas agora parecia mais presente, como se de alguma forma ele soubesse que eu estava olhando. A sensação de estar sendo observado tornou-se mais intensa conforme eu continuava o trabalho. A cada movimento que fazia, parecia que havia algo fora do meu campo de visão. Pequenos estalos ecoavam pela sala. Talvez as juntas de algum cano ou apenas o edifício velho reclamando. Mas a cada som, minha mente traçava uma rota rápida até a porta. Uma necessidade irracional de escapar. De tempos em tempos, verificava a espiral novamente. Ela estava mais visível, mais profunda. A pele ao redor parecia estranhamente limpa, como se algo estivesse preservando aquele pedaço do corpo. A luz da sala continuava piscando, agora em intervalos curtos. O ar esfriava. Coloquei uma música em um volume baixo, algo instrumental, que geralmente me ajudava a manter o foco, mas nem isso parecia dissipar a atenção. Foi então que percebi outra coisa. O cheiro. A maioria dos corpos tem um odor característico. A mistura de formaldeído, tecido em decomposição e produtos de limpeza forma uma assinatura que, embora desagradável, acaba se tornando comum. Mas o corpo do homem tinha um cheiro diferente, um aroma de algo queimado, como madeira carbonizada. Fui até a janela para respirar ar fresco, mas não consegui. A rua estava envolta em uma neblina densa e abafada, quase como se a própria atmosfera ao redor do necrotério estivesse mudando. Continuei o trabalho com rapidez, tentando ignorar os detalhes que minha mente insistia em registrar. Eu sabia que estava sendo paranoico, mas algo dentro de mim gritava para terminar logo. Ao tentar fechar os olhos do homem, uma parte delicada e simbólica do processo, eles simplesmente não ficavam fechados. Era comum que as pálpebras fossem rígidas, mas isso era diferente. Os olhos pareciam me encarar, mesmo na sua imobilidade. Desviei o olhar, mas minha respiração estava acelerada. De repente, houve um som claro. Não um estalo ou um ruído vago, mas um som distinto. Passos, lentos, espaçados. Olhei para a porta da sala, mas ela estava fechada. Peguei meu celular, mas ele estava sem sinal, o que era improvável, já que o necrotério tinha antenas potentes para emergências. A voz do meu chefe ecoou em minha mente. Se algo acontecer, mantenha a calma.
A mente humana pode ser sua maior inimiga nesse trabalho. Mas isso não era a minha mente. Alguém estava ali. Tentei racionalizar. Talvez fosse um colega que entrou sem avisar. Mas sabia que era mentira. Ninguém entra nessa sala sem me avisar antes. Era uma regra implícita. Então ouvi outro som, algo como um arranhão vindo da parede. Virei-me rapidamente, meu coração disparado. A espiral no braço do homem parecia se mover, como se pulsasse. Agora não havia mais dúvidas. Algo estava muito errado. Ao final de tudo aquilo, reuni forças e medo de onde eu nem fazia ideia que tinha e continuei o trabalho até finalizar. Após o corpo ser levado ao velório e sepultamento, os barulhos pararam. Claro que em minha jornada como tanatopraxista eu já vi diversas outras coisas, que ficará para outra história. Boa noite. A noite no necrotério sempre era a mesma, silêncio profundo e o cheiro peculiar de formol no ar. Eu estava sentado à mesa de trabalho, esperando o corpo de um acidente de trânsito que havia chegado mais cedo. Como sempre, eu me preparava mentalmente para o que teria que fazer. O trabalho de tanatopraxista não é para todos, mas eu estava acostumado, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Enquanto o corpo não chegava, minha mente vagava, até que do nada, a porta do necrotério se abriu e uma mulher entrou. Ela era bonita, incrivelmente bonita, com cabelos castanhos escuros que caíam em ondas suaves sobre seus ombros. O que me fez ficar parado por um momento, observando-a sem reação, foi a maneira como ela parecia estar tão à vontade naquele ambiente frio e sombrio. "Você está esperando por alguém?" Ela perguntou com um sorriso de canto de boca, se aproximando lentamente da mesa. Não pude evitar. Meu olhar foi direto para ela. E como um reflexo, minhas palavras saíram sem pensar. "Só esperando o que não posso ver." Ela riu. E naquele instante, senti uma conexão estranha, como se ela soubesse mais do que deveria. Mas tudo o que eu queria saber era se aquele corpo finalmente chegaria, e se essa mulher teria algo a ver com ele. Eu trabalho no necrotério da cidade há mais de 5 anos. O lugar sempre foi quieto, sombrio e impregnado com o cheiro característico de formol e preservação. É um ambiente que pode fazer qualquer um se sentir desconfortável à primeira vista. Mas para mim, é apenas mais um dia de trabalho. A maioria dos corpos que chegam são de acidentes, mortes naturais ou suicídios. E eu sou responsável por garantir que estejam preparados para os funerais. O que as pessoas não entendem é que o trabalho de tanatopraxista não é algo para ser temido, mas para ser feito com técnica e respeito. Ao menos, era o que eu dizia a mim mesmo todos os dias, enquanto trabalhava sozinho em silêncio, imerso em meus pensamentos. Naquela noite, o relógio marcava pouco mais de meia-noite. O necrotério estava ainda mais silencioso do que o normal. Eu estava aguardando o corpo de uma vítima de um acidente de trânsito, algo fatal, com alto índice de trauma. O corpo deveria chegar logo, mas a espera parecia se arrastar como uma eternidade. Eu já sabia o que faria assim que o corpo chegasse. Seria uma preparação difícil, mas parte do meu trabalho. Sentei-me à mesa e comecei a organizar minhas ferramentas. O som do relógio, que marcava cada segundo, parecia mais alto naquele silêncio. A porta do necrotério estava entreaberta e eu estava perdido em meus pensamentos, quase hipnotizado pela rotina. Foi então que ouvi um som suave, como o toque de saltos leves no piso de cerâmica. Quando olhei para a porta, uma figura apareceu, interrompendo a quietude. Era uma mulher. Ela entrou com uma leveza quase sobrenatural, como se não se importasse com a fria solidão do necrotério. Seus cabelos longos e escuros caíam suavemente sobre os ombros e ela vestia um casaco escuro que parecia um pouco exagerado para aquela hora da noite. Seus olhos,
de um tom profundo e enigmático, se fixaram nos meus e por um instante fiquei sem palavras. "Está esperando por alguém?" Ela perguntou, a voz suave, mas com um tom que desafiava a frieza do lugar. Eu me recuperei rapidamente e sorri. "Estou esperando um corpo, na verdade. Algo bem difícil de lidar." Ela se aproximou da mesa lentamente, com um sorriso que deixava claro que ela sabia exatamente como me desconcertar. O que aconteceu a seguir foi estranho. Eu não estava acostumado com visitas no necrotério, e muito menos com alguém tão peculiar. Ela parecia não se importar com a natureza do meu trabalho, e suas perguntas, ao invés de incomodar, me faziam rir. O flerte foi natural, mas também algo distante, como se algo estivesse subentendido, algo que eu não podia entender naquele momento. Enquanto conversávamos, o som da porta se fechando repentinamente fez meu coração disparar. O corpo finalmente chegou. Mas antes de ir até a maca, eu me virei para dar uma última olhada nela, como se algo me dissesse que a conversa deveria continuar. No entanto, quando ela me olhou de volta, com um sorriso enigmático, eu não imaginava que aquele seria o último sorriso dela. O corpo chegou em uma maca, coberto por um lençol branco. Quando o vi sendo colocado na mesa, uma sensação estranha se apoderou de mim, como se algo estivesse fora do lugar. A mulher ainda estava ali, perto da porta, observando-me com aquele olhar curioso, como se me testasse. Eu a encarei por um momento e, por instinto, comecei a me mover em direção ao corpo. Ela não disse nada, mas senti sua presença de maneira mais forte, quase palpável. A vítima do acidente parecia ser uma jovem mulher. O rosto estava pálido e sereno, como se a morte não tivesse sido abrupta, mas sim suave, quase como uma libertação. Seu cabelo estava bagunçado e os sinais de trauma eram evidentes, mas não tão graves a ponto de impedir uma preparação cuidadosa. Ela foi identificada como uma vítima do acidente de trânsito, mas não consegui deixar de pensar que algo não estava certo. Eu já havia lidado com corpos de acidentes antes, mas esse tinha algo de peculiar, algo diferente. "Você vai trabalhar com ela agora?" A mulher perguntou, aproximando-se um pouco mais. Eu me virei para ela, tentando afastar a sensação de desconforto que crescia em meu estômago. "Sim", respondi, tentando parecer calmo. "É isso que faço. Vou preparar o corpo para o velório." Ela sorriu de novo, mas dessa vez, algo na expressão dela me fez sentir como se estivesse sendo observado de uma maneira muito mais íntima. Ela parecia interessada demais no meu trabalho, e isso me desconcertava. Normalmente, quando estou trabalhando, a presença de qualquer pessoa é um fardo, mas com ela, eu não conseguia afastar a ideia de que algo estava se desenrolando ali, algo que estava além de minha compreensão. Enquanto eu começava a fazer os primeiros procedimentos, percebi que a mulher ainda me observava, quase com fascinação. Mas o que me deixou verdadeiramente inquieto foi o fato de que, por mais que eu me concentrasse, não conseguia afastar o pensamento de que ela parecia se aproximar a cada movimento que eu fazia. Era como se ela estivesse curiosa sobre algo mais profundo, algo que eu ainda não tinha percebido. A sala estava fria, mas a presença dela parecia aumentar a temperatura no ambiente. Os passos dela eram silenciosos, mas quando ela parou ao meu lado, o som do salto de seu sapato ecoou pela sala. De repente, o silêncio foi quebrado por um estrondo vindo do corredor. Eu não dei muita atenção a isso, mas a mulher se virou rapidamente, seus olhos se arregalando por um momento. Algo em seu rosto indicava um desconforto que até então não havia aparecido. Ela não parecia mais tão confiante, como se algo estivesse perturbando sua calma aparente. "Você está bem?" perguntei, notando a tensão em seu corpo. Ela demorou um segundo para responder, seus olhos fixos no corpo sobre a mesa. "Sim", ela murmurou, mas sua voz estava mais baixa, mais vacilante.
Um pouco de dor de cabeça. Acho que vou embora agora. Ela deu um passo para trás, mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ela se virou e saiu da sala, deixando uma sensação de inquietação no ar. A porta se fechou suavemente atrás dela, e eu fiquei ali, olhando para o corpo à minha frente. Algo não parecia certo. O silêncio que se seguiu foi pesado e esmagador. Eu sabia que tinha que continuar meu trabalho, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Eu observei a mulher na mesa uma última vez, tomando a primeira lâmina de incisão. Mas, antes que pudesse começar o processo de preparação, algo me fez parar. O rosto da mulher sobre a mesa parecia familiar. Eu franzi a testa, tentando entender o que estava me incomodando. Algo no contorno do rosto, no formato do nariz, nos olhos. Mas eu não conseguia lembrar de onde eu a conhecia. A sensação de inquietação cresceu, mas o que me fez parar foi o fato de que, ao olhar novamente para o corpo, percebi uma pequena cicatriz na testa da vítima. Era uma marca sutil, mas à medida que a examinava, uma sensação gelada percorreu minha espinha. A mulher, eu já a havia visto antes. Foi quando minha mente começou a trabalhar rapidamente, como se todas as peças estivessem se encaixando de repente. A mulher que estava flertando comigo momentos antes, com os olhos brilhando de mistério, com o sorriso provocante. Ela era a mesma mulher do corpo sobre a mesa. O choque que me atingiu foi como um golpe, e por um momento fiquei imóvel, sem saber o que fazer. Meu corpo reagiu, mas minha mente estava em pânico. Eu corri até a porta do necrotério, com o coração batendo forte no peito, e a abri rapidamente. Mas não havia sinal dela em lugar algum. A recepção estava vazia, como se ela nunca tivesse existido. Eu estava sozinho. A mulher bonita, que havia flertado comigo, que parecia tão viva, tão cheia de vida, era a mesma mulher que eu tinha acabado de preparar para a morte. E no fundo, eu sabia que algo ainda mais terrível estava por trás de tudo aquilo. Eu estive paralisado por alguns segundos, incapaz de processar o que estava acontecendo diante de mim. O corpo, que antes parecia imóvel e silencioso, agora exibia sinais de vida. Não era vida no sentido convencional, mas algo mais profundo, mais sombrio. Eu vi os olhos da vítima se abrindo, olhos que não deveriam estar abertos, olhos que não pertenciam a um corpo já em processo de preparação. Ela olhou para mim, os olhos marejados, mas com uma tristeza indescritível que atravessou a camada de confusão em minha mente. Não era raiva que eu via ali, nem qualquer tipo de malevolência. Era desespero, um desespero profundo, como se ela estivesse presa entre dois mundos, lutando contra algo que ela não conseguia entender. Eu tentei dar um passo para trás, mas algo na sala parecia prender meu corpo no lugar. Não havia mais espaço para escapar. A pressão aumentava. Meu coração batia forte, como se minha própria alma estivesse sendo puxada para a escuridão. Ela não se movia, mas sua presença crescia a cada segundo. Eu não consigo. A voz dela soou frágil, como se estivesse falando através de uma névoa. Era uma voz de dor, como se estivesse tentando se libertar de um pesadelo interminável. Eu não sabia o que dizer. Você está morta. As palavras saíram da minha boca como uma constatação, mas também como um grito de desespero. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Ela me olhou, e naquele olhar eu vi algo que me fez sentir um peso enorme em meu peito. Era como se ela não fosse um fantasma maligno, mas uma alma perdida, tentando encontrar o caminho para a paz, para a luz, mas incapaz de atravessar para o outro lado. Eu não aceito, ela sussurrou, sua voz ecoando no silêncio do necrotério. Eu não aceitei a morte. Não assim. Não tão rápido. Eu não estava pronta.
O ar ao meu redor parecia gelar, mas não por causa de algum malicioso espírito de vingança, mas por uma dor profunda, uma dor que parecia invadir a sala inteira. Eu podia sentir o sofrimento dela. Era um sofrimento de alguém que havia sido arrancado da vida sem aviso, sem um final digno. A minha mente estava em choque, mas algo dentro de mim me dizia que ela não era perigosa. Ela não estava aqui para me fazer mal. Ela estava aqui porque, por algum motivo, não conseguia partir. A morte tinha sido súbita, brutal, e ela havia sido forçada a se distanciar do mundo que conhecia, sem poder despedir-se, sem poder aceitar o que acontecia com ela. Eu não posso seguir em frente, não sem encontrar a paz, ela disse, quase como se desculpasse por sua presença. Não posso deixar isso assim por causa de um acidente. Eu estava em um estado de confusão total, mas sabia que não podia deixá-la ali, aprisionada entre dois mundos. O que eu podia fazer? Era só um tanatopraxista. Meu trabalho era preparar corpos para os funerais, não lidar com almas perdidas. Mas algo dentro de mim, talvez a empatia, talvez o medo, me fez querer tentar algo. A dor dela estava me consumindo. Você precisa encontrar a luz, eu disse, mais para mim mesmo do que para ela. Você precisa deixar ir. Eu sei que não foi justo, mas você precisa descansar. Ela parecia hesitar. Seus olhos, agora mais serenos, me olhavam com um misto de gratidão e dúvida. Ela não queria aceitar sua morte. Não queria ir embora sem entender o que acontecera. Eu podia sentir isso em cada fibra de sua presença, um apego tão forte à vida que tornava impossível para ela aceitar o inevitável. Eu não quero ir. Eu tenho tanto a fazer ainda, tanto para viver. Ela murmurou suas palavras quebrando o silêncio da sala. Eu só queria mais tempo. Eu queria gritar, queria pedir ajuda, mas não havia ninguém. A sala estava vazia, exceto por ela e por mim. A última coisa que eu sabia era que, de alguma forma, essa mulher não merecia essa prisão eterna. Ela merecia algo mais, algo melhor. Eu olhei para ela uma última vez, sabendo que, se não a ajudasse a seguir em frente, ela ficaria perdida aqui para sempre. Sentado à beira da mesa, onde o corpo dela ainda permanecia, tomei uma decisão instintiva. Fui até a janela, abri-a um pouco e fechei os olhos. Concentrei-me, sentindo a presença dela ainda ao meu redor, e sussurrei com uma calma que mal reconheci em mim mesmo. Eu sinto muito, mas você precisa ir. Encontre a luz. Deixe ir. O vento frio entrou pela janela aberta e a sala se encheu com uma brisa leve. Algo no ambiente parecia mudar, a pressão desaparecendo, a sensação de dor suavizando. Quando abri os olhos, ela estava em pé à minha frente, mas agora sua figura parecia mais etérea, menos densa. Ela me olhou uma última vez, seu rosto tranquilo antes de sorrir suavemente. E então, com a última rajada de vento, ela se desfez, como uma névoa se dissipando ao amanhecer. Eu fiquei ali, sozinho, no necrotério, sentindo a ausência dela. Ela se foi. Não com raiva ou vingança, mas com uma paz que ela finalmente conseguiu encontrar. E naquele momento, eu sabia que, de alguma forma, eu havia ajudado a libertá-la. O corpo ainda estava na mesa, e eu sabia que tinha trabalho a fazer, mas algo havia mudado em mim. Algo mais profundo. Eu não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas de alguma forma, eu tinha sido testemunha de algo além da morte. Algo mais sombrio, mais trágico e mais real do que eu jamais imaginaria. E enquanto o necrotério se enchia novamente com o silêncio, eu não pude deixar de pensar. Quantas almas perdidas ainda estavam à espreita, esperando por alguém que as ajudasse a encontrar a paz. Fiquei ali por mais alguns minutos, sentado no banco de trabalho, olhando para a mesa onde o corpo da mulher tinha estado. O silêncio que tomou o necrotério parecia diferente agora, mais profundo, mais denso. Eu ainda podia sentir a leve brisa que entrara pela janela,
E as paredes, que antes pareciam imponentes e frias, agora pareciam mais humildes, como se o espaço tivesse sido tocado por algo que não poderia ser explicado. Eu não sabia o que aconteceu exatamente, se aquilo foi uma alucinação ou uma manifestação real. Mas uma coisa era certa: a mulher, ou o espírito dela, havia encontrado algo que ela precisava. E eu, de alguma forma, fiz parte disso. O que aconteceu ali não era algo que um homem como eu deveria ter vivido. Eu era apenas um tanatopraxista, alguém que lidava com o fim das vidas. Mas nunca imaginei que algo como aquilo pudesse acontecer. Mas agora, enquanto a brisa morria, eu começava a entender algo que não compreendia antes. Não era apenas a morte que eu tratava no meu trabalho. Não era só o corpo que eu preparava. Eu lidava com algo muito mais complexo. As almas, as histórias inacabadas, as despedidas não ditas. Eu lidava com o último momento de cada ser humano, e a responsabilidade disso não era mais apenas física. Era espiritual. Tirei os instrumentos da mesa, ajeitei tudo com a precisão de sempre, mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu sabia que, no fundo, não poderia mais ver o meu trabalho da mesma maneira. Não era apenas uma questão de estética ou de profissionalismo. Era algo mais profundo. Cada corpo que eu preparava tinha uma história, uma pessoa por trás, uma vida que merecia respeito, uma partida que merecia ser honrada. Agora, mais do que nunca, eu sentia que deveria dar aos outros o que ela não teve: a chance de uma despedida, a chance de paz. Eu olhei para a janela como se esperasse ver algo. Talvez o vento, talvez algum sinal. Mas a única coisa que vi foi o céu. Um céu cinza que parecia refletir o que eu sentia. Não havia mais nada ali. Nenhuma presença. Nenhum espírito. O necrotério voltava a ser o que sempre foi. Um lugar para os mortos. Mas algo dentro de mim sabia que não era só isso. A porta do necrotério se abriu de repente, quebrando meu transe. Era o chefe, trazendo um novo corpo, mais uma vítima. Ele não sabia de nada do que tinha acontecido. Não fazia ideia do que eu acabara de vivenciar. Ele apenas me entregou o papel com as informações do falecido. Eu peguei o papel automaticamente, mas meu olhar foi perdido em algum ponto distante. "Tudo certo por aqui?" Ele perguntou como se nada estivesse fora do normal. Eu simplesmente assenti, forçando um sorriso. Sim, tudo certo. Eu sabia, no entanto, que aquilo não era mais uma questão de simplesmente seguir com meu trabalho. Algo me dizia que eu não estava sozinho em meu ofício. Algo me dizia que havia mais do que os olhos podiam ver, mais do que os corpos frios e as mortes que eu preparava. Ainda me perguntava quantas almas vagavam por aí, presas entre o mundo dos vivos e dos mortos, aguardando a luz, aguardando a paz. Eu sabia que nunca saberia a resposta, mas o que acontecera naquela noite não me deixaria. Eu me lembrei de cada detalhe: o olhar triste da mulher, sua luta interna, o suspiro final e, finalmente, sua partida. Eu poderia nunca mais ver algo assim, mas a sensação de estar conectado a algo além da morte permaneceria comigo. O necrotério voltava ao silêncio, mas eu sabia que as histórias dos mortos nunca acabavam. Elas estavam apenas esperando o momento certo para serem ouvidas. E enquanto me preparava para o próximo corpo, não pude evitar pensar: talvez no fundo eu estivesse preparado para ser mais do que apenas um tanatopraxista. Talvez eu fosse também uma espécie de guardião, alguém que ajudava as almas perdidas a encontrar seu caminho. E quem sabe, em algum lugar no além, aquela mulher ainda estivesse olhando para mim, agradecida por ter sido ouvida. De repente, o som da campainha da entrada tocou. Outro corpo estava chegando, e eu sabia que meu trabalho ainda não tinha acabado. Mas de alguma forma, a noite estava diferente. A sensação de que eu nunca mais estaria sozinho nos meus pensamentos me acompanharia para sempre. Eu terminei aquele turno como sempre fiz, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre.
Talvez nunca mais eu visse aquela mulher, ou qualquer outra alma perdida. Mas agora eu sabia que havia muito mais entre os vivos e os mortos do que eu imaginava. O que realmente acontece com aqueles que partem abruptamente? Será que todos os mortos conseguem encontrar a paz? Ou alguns ficam presos em um limbo, esperando para ser ouvidos? Eu terminei de preparar o corpo com o mesmo cuidado que sempre tive, mas minha mente estava distante. Era difícil esquecer o que eu havia vivenciado naquela noite. Talvez eu nunca entenda completamente o que aconteceu, mas uma coisa era certa: cada vida, cada morte, tinha um peso, um significado que vai além do que os olhos podem ver. Então, enquanto as luzes do necrotério se apagavam e o silêncio tomava conta da sala novamente, eu não pude deixar de pensar no que viria a seguir. No que aconteceria com a próxima alma, ou se alguém mais precisaria de um pouco de ajuda para encontrar a paz. Eu olhei para a porta do necrotério, os sons do mundo lá fora retornando aos poucos, mas antes que eu pudesse me perder em meus pensamentos novamente, uma voz ecoou em minha mente. E eu sabia. Minha história não terminava ali. O mistério da morte, a jornada das almas perdidas, estavam apenas começando. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de comentar o que achou. Quem sabe você pode descobrir mais segredos sombrios em nosso próximo vídeo. Até lá, e lembre-se, a morte pode ser só o começo.